paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos do Facebook e também dos Jovens Remaná no Instagram. Nós cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor. Queremos, nesse momento, darmos início à nossa live, debate, que nós estaremos tratando aqui um assunto de grande interesse, de grande importância, que é o cristão, o medo e a pandemia. São três assuntos muito interessantes que nós vamos estar aqui. Eu estou aqui com o meu colega pastor Celso, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Daqui a pouquinho eu vou dar oportunidade para que ele possa estar trazendo assim uma saudação, para que depois nós possamos entrar no âmbito da questão de tratarmos os temas. Amém? Você que está chegando agora, meu irmão, eu peço que você envie aí o link para outras pessoas, para que elas possam junto conosco estarem participando, não é? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela sua vida e nós queremos orar por você neste momento. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós louvamos, Senhor amado, por mais esta oportunidade de podermos estar aqui reunidos para tratarmos de assuntos, ó Deus, de interesse da tua causa, do teu reino, meu Deus amado, sempre trazendo uma palavra de ânimo e encorajamento para os nossos irmãos. Eu quero abençoar a todos quantos estão conosco nesse momento, ouvindo e vendo através desta live, que eles sejam alcançados e abençoados com todo o assunto que aqui será tratado. Quero orar abençoando o teu servo, o pastor Celso, que está comigo, que o Senhor o abençoe a igreja a qual ele pastoreia, e que tudo que fizermos aqui seja para louvor e glória do seu nome. Pois nós te pedimos, Espírito Santo, que haja no nosso meio, haja conosco, trate conosco, traz as palavras das quais devemos falar e abençoa os nossos irmãos do outro lado da telinha, em nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Pastor Celso, quero nesse momento lhe dar a oportunidade para que você possa trazer também uma saudação para os nossos irmãos em Cristo Jesus e também convidar assim os irmãos da sua igreja para que possam estar acessando a live através do hashtag Jovens Remaná pelo Instagram e também pelo Facebook Walter Moura, que é o meu Facebook. Fique à vontade, pastor. Graças a Deus, boa noite, obrigado, pastor Walter. Me sinto honrado por esse convite. Que Deus venha nesta noite abençoar. Esperamos nessa palestra nossa aqui nós possamos contribuir com a fé, com o crescimento de cada ouvinte. Eu convido a todos vocês que estão aí, compartilhem nesse momento, seus amigos, convide seus amigos, que o que vai ser falado aqui com certeza vai ser de importância para a tua vida. Então, com certeza Deus irá nos abençoar nesta noite. Ele irá tocar no teu coração com tudo que vai ser falado aqui. Vai ser tudo para a honra e glória do teu nome santo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos também aqui com o meu filho, o Emerson, que está na parte técnica, organizando tudo direitinho. Glória a Deus. Esperamos em Deus que esteja chegando aí na sua casa, meu irmão, com qualidade, que você possa estar participando, que você possa estar trabalhando assim conosco junto com esse tema. Amém? Glória a Deus. Pastor Celso, o tema hoje é o cristão, o medo e a pandemia. Nós estamos vivendo hoje, pastor Celso, uma situação a qual nós tratamos com responsabilidade, encaramos essa situação com responsabilidade, sabendo que tudo que está acontecendo, todo esse movimento que está acontecendo, ela tem dois sentidos, Nós sabemos que tem dois sentidos e
nós precisamos tratar isso com o nosso povo, porque uma das coisas, pastor Celso, que eu tenho observado, e eu acredito que você também, é que um medo tem se instaurado, um medo tem se espalhado no meio das pessoas de uma maneira que é assustador. Já passamos por outras situações difíceis, né? Já enfrentamos aí a gripe H1N1, enfrentamos outras pandemias, outras situações aí, epidemias, aliás, né? O dengue, inclusive hoje, né, o chikungunya, o zika vírus, que trouxe tanta deformidade para as crianças, né, os recém-nascidos. E eu estava assistindo hoje um depoimento de um médico no Rio de Janeiro, né, ele falando justamente sobre a questão das mortes. Ele falou que no hospital onde ele dá plantão, onde ele trabalha, tem morrido muita gente, mas não de Covid, de dengue, coração, problemas renais, né, e de Covid-19 tem sido muito pouco as pessoas que têm morrido com essa situação. Mas a gente sabe, pastor Celso, que a grande mídia, ela influencia bastante, né? E as pessoas, às vezes, elas preferem dar mais ouvido o que as televisões estão dizendo, do que mesmo o que a Bíblia fala, do que nós como pastores instruímos, né? Então, é sobre essa questão que a gente vai falar, né? O cristão, o que é o cristão, qual o papel do cristão, qual o dever do cristão, né? Vamos tratar também sobre a questão do medo, né? Em relação ao que se está acontecendo e em relação ao que a Bíblia fala sobre o medo. E também, por último, nós vamos falar sobre essa questão dessa pandemia, né? Eu deixei ela por último para a gente não dar muito cartaz. Exatamente. Né? Porque é assim, quanto mais a gente fala, mais parece que o negócio fica, né? Então eu queria lhe dar as considerações iniciais para que você pudesse estar falando um pouco também, né? Trazendo uma introdução a respeito desse tema, para que a gente depois possa entrar no primeiro ponto, que é o cristão. Graças a Deus, pastor, é importante a gente entender que nós estamos vivendo um tempo difícil, nós estamos vivendo uma crise, é fato, não tem como esconder, essa crise que nós estamos enfrentando nesse momento, mas é importante saber que nos últimos 30 anos o Brasil enfrentou 45 grandes crises. Nos últimos 30 anos o Brasil enfrentou 45 grandes crises. Eu passei por todas elas. Também. Não lembro de todas, mas eu não lembro, mas nós passamos. O bom da crise é que ela vem e passa. Né? Ela vem e passa. Tem um início e um fim. E um fim, né? Mas na verdade, pastor Walter, a crise, os amigos que estão vendo aí, a crise ela aconteceu desde o Jardim do Éden, desde lá que a gente já enfrenta a crise, porque a crise, os problemas, as lutas, as tempestades, elas são a característica da vida, não tem como a gente fugir dela, mas na verdade a crise é uma oportunidade, né? Ela é uma oportunidade disfarçada, né? Por trás da crise, por trás de tanto esse problema, tem algo de bom, e nós podemos fazer essa pergunta: o que é que tem de bom nessa crise? O que é que podemos aprender com tudo isso? O que é que podemos aprender com tudo isso? A questão não é a crise, a questão, pastor, o senhor há de concordar, que a questão não é a crise, a questão não é a doença, o vírus que está aí, a questão é como nós cristãos nos comportamos perante esse problema, perante essa luta, perante essa dificuldade. Isso aí é que está em jogo, né? Isso aí é que está em jogo. É a oportunidade de nós demonstrarmos em quem realmente nós confiamos. Sim. Em quem realmente nos confiamos. Eu me lembro um texto agora, 2 Crônicas, capítulo 20, até domingo eu estava ministrando sobre isso, que Josafá ele recebeu uma má notícia. Sim. Ele recebeu uma má notícia, que umas nações, moabitas, os amonitas e outros tinham se juntado e vinham contra ele,
E o mensageiro que trouxe essa má notícia, o pastor Walter, disse: olha, eles já estão bem aí pertinho. E diz a Bíblia que Josafá, ele teve medo. Sim. Ele teve medo. E aí? E o que foi que ele fez com esse medo? Né? O que foi que Josafá ele fez com esse medo? A questão, querido, você é justamente, desculpe lhe interromper, meu amado, mas é justamente essa questão do medo que a gente precisa tratar. Tratar, exatamente. Porque o medo existe, não é? Eu fiz até aqui umas observações, né? E eu coloquei aqui, cadê? Medo. O que é que significa a palavra medo? Estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou contrário, suscita essa consciência ao se sentir ameaçado. Então, isso é a definição da palavra medo, certo? Então, o que é que acontece em cima desse medo aqui? Ele vai levar você a tomar uma posição. Você vai ter que se posicionar diante dessa situação, né? E aí você continua. Aí a questão é justamente isso que o pastor falou. O medo, ela é uma emoção, né? Ela é uma emoção primária que causa angústia, causa pânico, causa susto, causa pavor e também causa ansiedade. E é justamente isso quando eu entendo que quando Josafá ele recebe aquela notícia, diz a Bíblia bem clara quando diz que ele teve medo. Mas o medo não o paralisou. Não. A questão não é o medo em si, mas como nós vamos lidar com esse sentimento. Com esse sentimento, como nós vamos tratar isso aí, pastor? E eu gosto do termo CCC, né? Que é captar, converter e canalizar, né? Ele captou aquela mensagem, né? Captou, recebeu, teve medo, mas logo em seguida ele converte aquilo, ele processa aquilo dentro dele e ele canaliza para algo positivo. O que foi o algo positivo? Clamar, buscar a Deus, apregoar o jejum, apregoar a oração, chamou todo o povo, chamou outros grupos para se juntar a ele em oração. E o resultado que nós temos aí é a vitória sobre os inimigos, sem ele mover um dedo, sem ele mover a espada dele. Sim. Por quê? Porque ele soube lidar com esse medo, com essa situação. Ele canalizou a questão que muitos cristãos nesse exato momento, eles estão deixando esse medo deles a fluir, eles estão se levando pelo medo. Eles não estão se posicionando da forma correta como deveria ser diante dessa situação. Exatamente. Não é? Porque o cristão, né? Vamos falar do cristão, que é o nosso primeiro ponto. O cristão, eu coloquei aqui definição da palavra cristão. Cristão significa seguidor de Cristo. Isso aí é uma palavra geral. Um cristão é uma pessoa que ama Jesus, aceitou-o como seu Salvador e obedece aos seus mandamentos. Um verdadeiro cristão segue a Jesus de todo o coração, não apenas por tradições, certo? Então, o que é que significa isso aqui? Um cristão é aquele que entregou a sua vida a Cristo Jesus, que o recebeu como Salvador, que o reconheceu como Senhor da sua vida, se submetendo às suas vontades, anulando as suas próprias, não é? Então, a Bíblia nos dá o quê? N recomendações, N orientações de como nós devemos nos comportar diante de toda e qualquer situação que vier sobre a nossa vida. Nós estamos passando agora por essa situação, não é? E nós precisamos nos posicionar como um cristão. E aí eu pego aí uma carona na sua fala para dizer que Josafá, ele foi bem-aventurado quando ele se posicionou. E o próprio Deus, de pé, né? E o próprio Deus usa lá o profeta, né?
e Jaziel, e o profeta o que é que disse para ele? Ficai quieto, ficai parado, mas tomai posição. Exatamente. Né? Ou seja, Deus disse que ele ficasse quieto, porém que tomasse uma posição. É o que nós temos que fazer. Exatamente. O cristão, ele não tem que estar enclausurado atrás das grades do medo, não é? Achando que se eu sair na rua, eu vou pegar a doença. Nós precisamos entender, irmãos, e aí eu quero me dirigir a palavra a você, que Jó, ele disse: o mal que eu mais temia, esse me sobreveio. Não é? Jó 3:25. O que é que isso significa, queridos? Que quando a gente dá muita ênfase ao medo, nós estamos dando liberdade para que ele haja. Ele não vai ter nenhum enfrentamento, ele não vai ter nenhuma reação, não é, contrária. Então ele tem liberdade para agir, ele tem liberdade para fazer o que ele quer. Mas na hora em que nós nos posicionamos, que foi isso que Deus disse a Josafá, tomai posição, certo? O medo, ele perde a razão. O medo, ele perde o sentido. Por quê? Porque ele vai ver que você não está entregue a ele, mas você está reagindo. A situação deixou de existir? Não. Os inimigos continuaram? Sim. Não é? As notícias continuaram vindo? Com certeza. Não é? A Bíblia não diz, mas a gente pode conjecturar aqui, dizendo que vieram outras pessoas, porque o rei tinha conselheiros, o rei tinha uma corte, não é? E vinha muitos comentários, vinha muitas pessoas, e agora falando alguma coisa e outra lá e tal, certo? E ele teve que processar tudo aquilo, mas ele não se rendeu ao medo. Por quê, irmãos? Está aí a grande questão. Por que ele não se rendeu ao medo? Eu acredito, quando o pastor fala aí sobre o cristão, a questão é o cristão, aquele que se identifica como servo de Deus, como Cristo, é a questão de ativar a sua verdadeira identidade, né? Josafá, ele ativou a sua identidade. É interessante saber, pastor, talvez vocês não saibam, o amigo que está, os irmãos que estão acompanhando aí talvez não conheçam esse dado, mas 98% da população mundial, elas são escravas do medo. Sim. Isso é triste. 98% da população mundial, ela é escrava do medo. Medo de ficar só, medo da morte. O medo de falar em público, ele está em segundo lugar. Em primeiro lugar está o medo da morte, medo de passar fome, medo de perder o emprego, medo de adoecer, medo da velhice. Então 98% da população, do mundo mundial, ela é dominada pelo medo. Mas a questão do cristão é ele ativar a sua verdadeira identidade. Eu gosto que quando Josafá, naquele momento, ele ativa a sua identidade. Ele vai lá e ora: Deus, nós somos pequenos para lutar contra esse grande exército, né? Nós somos pequenos. Ele reconhece a sua pequeninez, né? Exatamente. E recorre à grandeza de Deus. E a nossa verdadeira identidade, os amigos que estão aí, os irmãos que estão nos vendo nesse exato momento, e vai ver em outra oportunidade essa live, a nossa verdadeira identidade, ela está lá em Gênesis capítulo 1:26, quando diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Né? Olha isso aí, ele diz: domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Eu gosto disso aqui, que essa aqui é a verdadeira identidade. E qual é a nossa identidade? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, aí já basta, isso aí já basta. Só que ele tá dando uma ordem aqui para a gente dominar. Mas você não vai dominar nada enquanto você não aprender a dominar suas emoções. Principalmente o medo. Principalmente o medo. Porque para muitos, pastor Walter, para muitos nesse exato momento, o medo está sendo um fardo. O medo deveria ser uma mola, como foi para Josafá. Ele teve medo, mas usou aquilo como mola. Ele usou aquilo como mola para dar um salto. E hoje nós temos uma história maravilhosa, quando lá no, se não me engano, no capítulo 20,
ou é no capítulo 17, não, no versículo, o capítulo é 20, 2 Crônica 20, talvez no versículo 17, e o profeta diz o seguinte: crede em Deus e estareis, 20, né? Crede em Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. A questão é em quem nós estamos crendo nesse momento. Verdade. Em que nós estamos crendo na grande mídia que tem interesses por trás de tudo isso aí, que estão usando isso aí de uma forma política, estão usando. A gente sabe que o problema é real, a gente sabe que existe tudo isso aí, mas a questão é essa: em quem você está crendo nesse momento? Onde está a sua confiança? Eu gosto do Salmo 91, no versículo 2, quando o salmista, ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, nele eu confiarei. Agora, quando é que você vai dizer isso? Provavelmente no Salmo 91, que é considerado o Salmo do Soldado, é um momento que você passa uma pressão emocional muito grande. Quer dizer, você falar que direi do Senhor, não, Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro, nele eu vou confiar. Quando tudo está bem, né? A questão é você falar quando tudo está ao contrário. Essa é a questão. É porque se fala muito e se demonstra com ações poucas. Exatamente. Não é? E o próprio Deus, ele fala lá em Jeremias, e em outros textos também, em outros livros, ele fala: o povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, o que é que a gente vê aí? Voltando ao assunto do cristão e do medo. O assunto do cristão e do medo é que Deus instrui o cristão. Deus, ele mostra ao cristão como ele deve proceder diante de determinadas situações. Ele ensina isso ao cristão, certo? E nós aprendemos, porém nós esquecemos de praticar. Não é? É o que a Bíblia diz lá em Tiago, né? Que nós não podemos apenas ouvir, temos que ser praticantes. Como Jesus disse: aquele que ouve e pratica é semelhante a uma casa edificada sobre a areia. Não sobre a rocha, né? Sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, ele está sujeito a qualquer coisa. Qualquer ventinho. Então é uma pessoa que vai viver com medo. Você que tem uma casa que não tem um alicerce, qualquer nuvenzinha de chuva você já fica com medo. Essas pessoas que moram em palafitas, em beiras de rio, qualquer chuva a pessoa já passa a noite sem dormir, porque medo que dê uma cheia, que venha alagar tudo, né? Então essas pessoas vivem, por quê? Porque as suas casas não estão edificadas sobre uma rocha. E aí me vem a questão do capítulo 17 de 1 Samuel. O exército de Saul, quando viu Golias, o grande guerreiro, né? O grande soldado, todos eles correram e se esconderam com medo, inclusive o rei Saul. Mas veio lá um menino, olhou para aquele gigante, e ele não teve medo daquele gigante, mas ele viu aquele gigante como uma oportunidade, né, que Deus estava dando a ele para crescimento, promoção, né, para tudo que você entender de bom, certo? Porque Davi, ele veio como um mensageiro do seu pai para ver como seus irmãos estavam, mas voltou aclamado como um rei, né? Ou seja, dependendo da tua tomada de posição, dependendo da tua reação diante daquilo que você está vivendo, é que vai determinar dali para frente quem você será. Exatamente. Isso é uma coisa muito séria. E nós estamos vendo hoje, irmão Celso, pastor Celso, é que muitas pessoas hoje, essa pandemia, ela veio também para mostrar, para revelar quem é e quem só diz que é. Não é verdade? Porque os que são de verdade, certo? De fato e de direito, eles confiam no Deus a quem eles servem, não é? E o Salmo 127 diz: se Deus não edificar a casa,
em vão trabalham os que a edificam, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é que o salmista está dizendo ali? Que em vão é álcool gel, máscara, lavar as mãos com sabão, ficar em casa, tudo isso é em vão. Se Deus não for o guarda da tua casa, da tua vida, se Ele não for a tua proteção, se você não crê no que está escrito no Salmos 91, que diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Meu irmão, se você não acreditar no que você lê e no que você professa, está tudo perdido. Você pode ficar dentro de um tambor de álcool gel, na hora que você botar o nariz de fora, se contamina. Não é verdade? Porque se Deus não for a tua proteção, está perdido. Pastor Celso, eu quero só complementar aqui para voltar a falar para você. Quando eu morava ali na Coab, no loteamento Novo Horizonte, o ano retrasado, 2018, estava tendo aqui uma proliferação da dengue, chikungunya, né, zika e tal. Ninguém sabia se era um mosquito só que vinha com 3 bicos, que picava as 3, ou se era 3 mosquitos, ou se era um que trazia os 3, ninguém sabia. Só sabia que tinha 3 mosquitos, que picava todo mundo. E eu me posicionei. Eu comecei a orar o Salmo 91 e a dizer: nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha casa. Olha, os vizinhos do lado e da frente, todos tiveram dengue, chikungunya, até os das ruas vizinhas. E na minha casa, nem eu, nem minha esposa e nem o meu filho, nós tivemos. Glória a Deus. Né? E olhe que as portas abertas, janela aberta, tudo normal, mas a proteção que nós tínhamos era a confissão de fé que nós fazíamos na palavra. Exatamente. Nenhum mal me sucederá. Então Deus estava registrando aquilo, nenhuma praga chegará na minha casa. Deus estava registrando aquilo. Então, se as pessoas não se posicionam, se as pessoas elas não se mostram, como você falou, de identidade, se elas não se elas não ativarem a sua identidade, a sua fé na palavra, no Deus a quem elas confessam, está tudo perdido. Está tudo perdido. Se Davi chegasse ali, olhasse para aquele gigante, jogasse aqueles queijos, aqueles bolos para cima e saísse na disparada na carreira, teria um capítulo tão maravilhoso, que é o capítulo 17 e o 18 de 1 Samuel? Muitas lições. Não tinha, meu irmão. Não é verdade? Então, o cristão, ele precisa se posicionar como um cristão. Não estamos aqui, amados, querendo dizer para vocês se rebeliarem, saírem na rua, fazendo e acontecendo. Não. Mas vocês precisam crer que Deus está no controle da vida de vocês. Deus está guardando o lar de vocês. O Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem e livra de todo o mal. Então você precisa acreditar na palavra, você precisa acreditar em Deus, você precisa saber que Deus está lhe protegendo, lhe guardando com as mãos estendidas sobre sua vida, querido. Exatamente. Não é simplesmente, puramente aquilo que você faz como precaução. Não, toda precaução ela é bem-vinda, ela é bem recebida, mas você precisa entender que toda precaução sem a ação de Deus, ela se torna inútil, não é? Então o medo, pastor Celso, faz justamente esse contraponto, na vida das pessoas. Como você disse, 98% das pessoas tem medo de tudo. Tem medo de escuro, medo de ficar só, medo de elevador, medo de altura, medo de estar dentro de uma sala fechada. Escravo, Quer dizer, as pessoas elas desenvolvem essa fobia, certo? Naturalmente. Mas quando você se posiciona, quando você mostra que realmente você não está dependendo daquela situação, mas você depende de um Deus que está no controle, no comando da sua vida, nada se torna impossível para você.
É verdade, pastor. Nós sabemos que nesse período de quarentena, né, já estamos aí, acho que um mês aqui mais ou menos, né, não estou bem, já perdi a conta. Foi do dia 15 de março para cá, né? Então a gente já está com um mês e 6 dias. 6 dias, né? Não é isso mesmo? É isso, um mês e 6 dias. Então é um mês e 11 dias. Nós sabemos que toda essa quarentena, tudo isso que está acontecendo, isso tem afetado nossas emoções, né? Isso tem afetado nossas emoções. Pessoas aí com flor da pele, tanto que a gente pode ter até outro tema, né? Porque eu vi uma reportagem que o número de divórcios está aumentando. As pessoas não tinham costume de estar tão junto, né? Família não tinha costume de estar, marido não tinha costume de estar com a esposa não tinha costume de estar com o marido, e diz que o número de divórcios está aumentando, de brigas entre casais, entre família, porque não tinham o costume de passar tanto tempo junto. Eu gosto voltando à parte de Josafá, que a notícia chegou até Josafá, né? Eu gosto disso, que a má notícia chegou até ele. Ele não procurou a má notícia. Vamos chamar essa má notícia de pandemia. Para a gente entrar no tema da pandemia. Pronto, agora. A má notícia da pandemia. A gente sabe, pastor, que as nossas emoções, elas são influenciadas pelos nossos 5 sentidos, principalmente o ver e o ouvir. Sim. E a Bíblia declara lá no Salmo, diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. E muitos cristãos, eles estão alienados. Eu encontrei uma cliente amiga do coração que eu gosto muito. Ela não pertence a nenhuma igreja evangélica, e a encontrei muito assim, triste, muito para baixo, muito fragilizada com a... E ela disse: olha, eu não consegui dormir essa noite. Eu digo: você está assistindo o jornal, né? Ela disse: eu assisto todos os jornais. Ou não tiver jornal, está assistindo. Eu digo: aí está o motivo. Nós temos aquela história de 2 lobos, e um índio falou para um jovem que dentro do homem tem 2 lobos, um lobo mau e um lobo bom, né? Mais ou menos isso. Então, e eles estão numa briga. Qual é o que vai vencer? Qual o que vai vencer a briga? O que mais é alimentado. O que mais é alimentado. Então, a minha pergunta para você que está ouvindo aí, amigo, nesse exato momento de crise que nós estamos enfrentando, você está alimentando sua fé ou seus medos? Essa é a questão. Josafá, ele recebeu a má notícia, ele não foi atrás da má notícia, né? Ele não foi atrás da má notícia, mas tem muitos cristãos que está em busca, está procurando, né? Está alienado à programação, aos telejornais, à mídia que tem. E precisa-se dizer, pastor Celso, que existem mídias que elas estão fazendo questão, terrorismo, né? De fazer terrorismo. Caixão, mostrando cova aberta, né? Essa situação não toda. mostra os dados das pessoas que estão sendo curadas. Mais de 14 mil pessoas já foram curadas. Isso, quer dizer, esse dado já foi atualizado, já 22 mil pessoas já foram curadas. 2.500 e poucas mortas. Então veja que o número de pessoas curadas são bem maior do que pessoas que morreram. E nesse período de janeiro para cá morreu 10 mil e tantas pessoas do coração. Do coração. Aí faça a estatística. 8 mil com problema cerebral. Problema AVC. Né? Aí vá fazendo a estatística que você vê que o número cai, e muito. Não é? Uma coisa interessante é que a notícia, ela quando vem, ela nunca vem carregada pura e simplesmente da verdade. Ela vem muito fantasiosa, ela vem muito aumentada, não é? Aumentada. Nós tivemos, inclusive todo mundo deve ter visto um videozinho que botaram nas redes sociais, de 2 jovens que vinham de uma determinada localidade e foram paradas numa barreira sanitária, e elas disseram que elas sofreram uma intimidação muito grande. Uma das jovens eu conheço, né? Pronto, sofreram uma intimidação muito grande a ponto de classificar aquilo como um terrorismo,
né? Essa doença não tem cura, e tal, aquela coisa toda, né? Então, você vê que é isso que a mídia passa, né? A mídia diz que se você pegar o coronavírus, você vai ter que se despedir da sua família e tchau. Não é assim, né? Não é dessa maneira. E outra coisa, coronavírus, é preciso também esclarecer que ele não pega no ar. Ah, nós estamos aqui, então a gente está sujeito a pegar se passar alguém aí na rua contaminado, vai contaminar nós aqui. Não, o coronavírus ele precisa de ter um contato, né? Um aperto de mão, um assoar de nariz, alguma coisa dessa natureza, um espirro em cima da pessoa, né? E ali aquela pessoa que está sendo contaminada, ela precisa passar a mão na boca, nos olhos ou no nariz, para que ela de fato e de direito seja contaminada, né? Eu tenho visto muitas pessoas andar na rua de máscara. Não condeno, não digo que elas estão erradas não, certo? Mas eu digo assim, que é a falta da informação verdadeira. A falta da informação verdadeira é que leva ao pânico, leva ao medo e faz com que as pessoas elas se tornem cada vez mais escravas dessa situação, né? Por quê? Veja bem, nós temos hoje liberado pelo governador do estado, né, o decreto que ele diz, até 10 pessoas você pode fazer os cultos, tudo bem, mas obedecendo, né? Obedecendo direitinho, certo? Mas cadê as 10 pessoas para elas saírem de casa e vir até a igreja? Não é? Quer dizer, você pode até dizer assim, não pastor, mas vem, se você fizer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você vai ter as mesmas pessoas que vieram na segunda, vão vir na terça, vão vir na quarta, você não vai ter ninguém novato. Por quê? Porque a grande maioria está acreditando puramente naquilo que se dizem através das televisões e se esquecem de que nós somos os profetas que 20:20 de Primeiras Crônicas, né? Segundas Crônicas 20:20 diz: crê nos profetas e prosperareis. Quer dizer, eles estão acreditando mais no profeta de antena, né, que recebe transmissão e manda para o povo, do que na verdade nos profetas os quais Deus levantou nas igrejas para reger o rebanho, não é isso? Então isso tem causado um problema muito sério. E esse foi o real motivo de nós tratarmos esse assunto, irmãos, para esclarecer para você que a doença está aí, ninguém está ignorando. Eu e o pastor Celso aqui, a gente não está dizendo que é mentira, não, a gente só está querendo dizer para você que existe muito exagero de informação, né? Muita informação errada, para fazer com que você fique enclausurado em casa, certo? Achando que se botar o nariz da porta para fora vai morrer. Só que não é assim, né? Aonde está a sua fé? Aonde está o Deus que você confessa? Será que o Deus a quem você serve, ele só está na igreja e quando você vem para o culto você se encontra com ele, quando volta para casa você deixa ele na igreja? Então esse período agora que não está tendo culto, você está sem Deus, não é? Mas só que engano, Deus está com você, meu irmão. Eu quero ler aqui o texto da palavra em Mateus capítulo 28, o último texto, Jesus falando aqui no capítulo 28, 20, que diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho lhes ordenado, e eu estarei sempre convosco todos os dias até os confins dos dias. Então veja que ele está dizendo aqui, ele estava instruindo quem? Os discípulos, para que os discípulos instruíssem o povo, e ele estava dizendo, ensina eles para que eles creiam em tudo que eu disse, tudo que eu ensinei para vocês. Ou seja, nós pastores estudamos, a gente se debruça sobre a Bíblia, a gente ora, a gente busca de Deus uma palavra, uma direção, um sermão, né? A gente busca de Deus sempre
uma palavra para abençoar você e abençoar a sua vida. E aí o que é que a Bíblia diz? Ensina-os para que eles aprendam tudo quanto Deus tem nos ensinado. Aí a gente ensina vocês, a gente prega para vocês, a gente mostra para vocês. Só que quando é na hora de vocês, igreja, praticarem, vocês pegam tudo que a gente ensinou, dobra e bota na prateleira. Não funciona. Você precisa acreditar. Nós somos profetas. Deus nos levantou como profetas, como sacerdotes, para trazer para vocês a revelação de Deus, para trazer para vocês a palavra de Deus, e uma palavra de encorajamento, querido. Você não pode se entregar ao medo e a essa situação. Não, a doença está aí, sim, eu sei, eu entendo, mas você não pode se tornar escravo da mídia, que só aterroriza, que só escraviza e só passa informações erradas. Você precisa sim ouvir a palavra, crer e praticá-la, porque quando você faz isso, você consegue realmente viver o propósito de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Celso. Exatamente, pastor, é isso aí, essa palavra. Nós estamos chegando ao fim nesse exato momento, e nós sabemos, querido, que o medo é uma semente que ela germina em qualquer solo, é uma semente que germina em qualquer solo, e a prioridade dessa semente chamada medo é a parte vazia do teu cérebro. Então eu peço a você, como homem de Deus, como pessoa de Deus, muda teus hábitos, desliga um pouco a tua televisão, não busca as más notícias, vai ler a Bíblia, vai ver uma mensagem, coloca um louvor, amanhece o dia. Lá na minha casa é assim, já acordo. Deixa eu só dar. Nós tínhamos um grupo de irmãos que estavam nos acompanhando através do Instagram, #JovensRemaná. Só que houve um probleminha agora, e nós vamos continuar a live pelo Facebook, Pastor Walter Moura. Então você que estava no Instagram, migra para lá, e aí você vai continuar conosco. Pode continuar, pastor. Então, como eu estava dizendo, o medo é uma semente que é lançada. Então, no nosso cérebro, na parte vazia do nosso cérebro, o medo é uma semente que é lançada na sua mente, querido. Mas nós temos um agrotóxico que pode matar essa semente. Nós temos um agrotóxico. Se o medo é uma semente que é disseminada, né? Se nossas emoções elas são influenciadas, elas são afetadas pelos nossos 5 sentidos, principalmente o ver e o ouvir, então está na hora de você desligar um pouco a sua televisão, não buscar mais. Pastor, eu tenho que estar bem informado. Mas você tem que estar bem informado. Você tem que alimentar a sua fé na palavra de Deus. Você tem que alimentar a sua fé em Deus. Vai orar, vai buscar Deus, né? Nós temos um agrotóxico para matar essa semente do medo. Nós temos muitas pessoas, pastor Celso, que não têm acesso às redes sociais. Exatamente. Então essas pessoas, elas não podem ficar alheia do que está acontecendo, não. Elas precisam o quê? Fazer os seus cultos domésticos. Exatamente. O culto doméstico agora, nesse momento de pandemia, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja. Então o Deus culto doméstico, é verdade. Então o culto doméstico, ele faz o quê? Nesse momento é o culto da igreja. O culto da igreja, exatamente. Você tem a palavra do pastor 2 vezes ou 3 vezes por semana? Sim. Mas você tem a palavra de Deus todos os dias na sua casa. É verdade, pastor. Não é? Então o culto doméstico é muito importante agora, nesse momento. Não é? Então, aqueles irmãos que estão nos vendo aqui pelo o Facebook, o que é que eu peço a você? Identifique aquelas pessoas que elas não estão tendo acesso às redes sociais e diga para ela: meu irmão, leia a Bíblia diariamente, constantemente, ore, bote hinos para tocar, não ligue a sua televisão para ver jornal ou ver qualquer outro tipo de notícia, não, mas invista o seu tempo com Deus, tempo de qualidade, amém? Faça culto doméstico na sua casa. Mas não tem ninguém comigo. Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo com você. Você quer mais do que isso?
Está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo aí na tua casa, não é? Com você, sentadinho aí, não é? Ao redor da tua mesa, fazendo o culto com você, te dando inspiração, te dando orientação, te dando palavra. Você precisa mais de quê, querido? Este é o momento de você buscar ao Senhor. É isso aí, pastor. Nós estamos chegando aqui ao fim e eu queria... Nós temos ainda alguns minutos. Temos mais um minuto. Eu queria fazer uma pergunta a vocês aí, o pastor Walter que está aqui do meu lado. Pastor, e você, amigo que está acompanhando, você já viu, ou você mesmo já contou quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? O pastor já tentou contar? Você, amigo que está aí, já tentou contar? Talvez os meus sejam até mais fáceis de contar, porque são poucos. O meu também, né? Mas você, na verdade, você nunca viu, amado, você que está aí me vendo do outro lado, você nunca viu uma pessoa contar o fio de cabelo de sua cabeça. É verdade. Você vê uma pessoa preocupada quando ela está tendo uma queda de cabelo. Então ela, se for mulher, principalmente, ela fica mais preocupada ainda. Né? Você nunca viu, porque se você vê uma pessoa sentada no lugar, o que está fazendo aí, mulher? Não estou contando os fios de cabelo da minha cabeça. Você vai dizer que ela é doida, que ela está fora de si. Mas veja só, mas se você nunca contou o fio da sua cabeça, por que você nunca contou? Se é seu, se está com você até o fim da tua vida, por que você não contou se está no teu corpo? Por que você nunca teve essa preocupação de contar? Por quê? Porque você considera que é algo irrelevante, né? Eu sou doido, vou ficar cortando aqui contando meu cabelo. Para quê? Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Deus, o Deus que você serve, o Deus que você professa, Ele já contou quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Verdade. Isso é tremendo. Ele sabe. Então, pastor, imagine bem, algo na sua vida que o pastor considera irrelevante, que não tem importância nenhuma, quando se trata de mim e de você, Deus diz assim: eu fiz eles a minha imagem e semelhança. Então tudo que envolve eles envolve a mim. Tudo que envolve você, querido, falta 4 minutos, tudo que envolve a mim envolve a Deus, tudo que envolve você. Então aquilo que você considera que não tem importância nenhuma, para Deus tem importância. E diz mais a Bíblia, pastor: não cai um fio de cabelo de nossa cabeça se Deus não permitir. Em quem você vai confiar, pastor? Em quem nós vamos permanecer confiando? É justamente isso, pastor Celso, que nós vamos concluir a nossa live hoje, não é? É justamente sobre essa pergunta sua: em quem você está confiando? Neste momento, são muitas vozes que vêm sobre a sua consciência. Uma voz diz que é assim, outra voz diz que é assado, né? Uns dizem que vai morrer não sei quantos, outros dizem que morreu já X, outros dizem que é... Em quem você está confiando e qual é a voz que você está dando crédito? Deus está dizendo no Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A palavra do Senhor diz, meu amado: somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios. A palavra do Senhor diz, meu amado, no Salmo 27, ele fala bem claro ali, ele dizendo ali que ele confia no Senhor, ainda que um exército se acampe ao redor dele, ele não vai temer, porque Deus está com ele, o Senhor o guarda, o protege. Querido, são N referências bíblicas de Deus dizendo para mim e para você: eu te protejo, eu te guardo, eu te livro. Glória a Deus. São muitas as textos bíblicos. Eu não contei e nem sei se é verdade, mas algumas pessoas dizem que tem na Bíblia 365 vezes a expressão não temas. Eu nunca contei e não sei se é verdade, né? Eu já li a Bíblia todinha, mas não li contando, né? Tudo. E quando o ano é bissexto? Aí tem que pedir a Deus que Ele acrescente. Não, mas está acrescentado. O texto que o Senhor leu, Mateus 28:20: estarei convosco todos os dias. Então veja bem, irmãos, o que é que acontece? Deus diz para mim: não temas, todo dia de manhã. Se acorda de manhã, não temas.
No outro dia de manhã, não temas. No outro dia, não temas. Querido, você vai temer o quê? Você vai temer a quem? Não é? Nós temos um Deus grande e poderoso, que nunca perdeu uma batalha, nunca nem empatou. Ele só vence. Ele é vencedor nato. Amém? E não tem ninguém que se assemelhe a Ele. Não é? As pessoas dizem, tem deuses. Não existem deuses. Só existe um Deus. O restante se autoproclama. Mas Ele não, Ele é o Senhor. Ele disse, meu nome é Jeová. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça do Senhor seja constante sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Nós queremos orar. Queremos agradecer a Deus. Quero dar oportunidade ao pastor Celso para ele orar, meu irmão. Quero agradecer você que esteve conosco até agora. Espero em Deus que essas palavras que nós trocamos aqui cheguem ao teu coração. Pastor Celso, ora, abençoando as nossas vidas. Vamos orar. Dá tempo ainda? Dá tempo? Sim. Eu quero orar com você, quero unir minha fé, com a fé do pastor Walter aqui, meu amigo, meu colega, e orar unir minha fé com a sua, querido. A Bíblia diz, se 2 de vós concordarem na terra sobre alguma coisa, será feita pelo Pai que está no céu. Amém. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, Tu és poderoso, Senhor, e nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, Senhor. Aleluia. E nesta hora, Senhor, manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder, Senhor, sobre cada ouvinte, cada amigo, cada um, Senhor, que está assistindo essa live, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós unimos nossa fé agora, e eu me levanto contra esse espírito de medo, esse espírito de fracasso, esse espírito de derrota. Eu me levanto agora contra toda doença, toda enfermidade, essas más notícias, em nome de Jesus, que todo mal sai em nome de Jesus, para nunca mais voltar, para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pastor Celso, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, pastor. Espero em Deus podermos estar juntos. Vamos estar tratando outros temas. Em nome de Jesus, amém. E você, meu irmão, meu amigo, Deus te abençoe. Aguardamos você quinta-feira às 18 horas, em nome de Jesus. Eu como pastor, eu estou chorando por dentro, porque eu estou com muita saudade das ovelhas, de abraçar, de beijar, de apertar na mão. Eu estou com muita saudade. Então eu estou orando que isso acabe logo, que seja liberado. Eu estou com sede, saudade das ovelhas. Amém. Glória a Deus. Abraçar. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vão na paz. Paz, querido. Deus te abençoe. Glória a Deus. Pastor Celso, obrigado.